Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. Imagine caminhar por uma estrada antiga, ladeada de símbolos que remetem à liberdade e à independência. De repente, você percebe que esses símbolos estão sendo lentamente substituídos. Mas substituídos por quê? Por quem? E com qual intenção? Esse é o convite que Gary Allen nos faz em seu livro. Ele, que também é o autor do polêmico None that Call It Conspiracy. Agora, Allen se dedica a revelar o que chama de uma conspiração em andamento, um plano arquitetado por pessoas muito ricas e politicamente influentes nos Estados Unidos que, segundo ele, desejam abolir o próprio país. Sim, é uma acusação ousada. Mas o autor vai além. Ele promete não apenas acusar, mas apresentar as confissões dessas pessoas, nas palavras delas mesmas. No centro dessa narrativa está a ideia de substituir a Declaração de Independência e a Constituição Americana por algo novo e radical, aquilo que chamam de Nova Ordem Mundial. Mas o que exatamente seria essa tal Nova Ordem Mundial? Gary Allen nos convida a refletir sobre isso usando uma cena emblemática do filme Network, de 1976. Nela, um executivo de uma grande corporação, Mr. Jensen, explica que já não existem nações, povos ou ideologias. O mundo, segundo ele, virou um vasto sistema holístico de sistemas, uma teia complexa e multinacional, onde o verdadeiro poder não está mais nos governos, mas nas grandes corporações. Para Allen, esse diálogo não é apenas ficção, mas um retrato fiel de uma realidade que se desdobra silenciosamente. Ele argumenta que essa nova ordem mundial seria construída através da fusão de nações, inclusive rivais históricos, como os Estados Unidos e a União Soviética, para formar um governo mundial único. Mas aqui surge um elemento surpreendente e desconcertante. Segundo Allen, os capitalistas mais ricos do mundo, justamente aqueles que deveriam ser os maiores inimigos do comunismo, estariam, na verdade, financiando e cooperando com os comunistas. O que ele descreve como uma insanidade suicida ou mesmo uma loucura traiçoeira. E não se trata de uma colaboração recente. Allen afirma que esse apoio ocorre desde antes da Revolução Bolchevique, com dólares capitalistas monopolistas nutrindo o crescimento do comunismo. Ele sugere que se o chamado Money Trust Internacional, esse grupo de banqueiros super-ricos, tivesse considerado a Revolução Bolchevique uma verdadeira ameaça, ela teria sido esmagada antes mesmo de começar. Mas não foi isso o que aconteceu. Pelo contrário, segundo ele, bilhões de dólares foram investidos para apoiar a nascente dinastia bolchevique. Nomes poderosos são citados. Interesses ligados à Wall Street, como Morgan e Rockefeller, teriam agido favoravelmente aos bolcheviques. Allen destaca, por exemplo, como o Chase National Bank dos Rockefellers fez negócios diretos com a União Soviética, inclusive vendendo títulos bolcheviques em solo americano. Para sustentar essas afirmações, Allen se apoia fortemente na pesquisa de Anthony Sutton, que documenta como a União Soviética teria sido, ao longo do século XX, um parasita tecnológico das economias ocidentais. E o principal hospedeiro? Os Estados Unidos. A tecnologia ocidental, inclusive militar, teria sido sistematicamente transferida para os soviéticos. Mas como esse suposto plano global se desenvolve? Allen sugere que ele avança por múltiplos caminhos. Um desses caminhos seria a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, que ele descreve como um fórum maravilhosamente útil para os soviéticos e um protótipo de governo mundial. A participação de figuras como Algeris, membro do Council on Foreign Relations, e, segundo Allen, um agente de espionagem soviético, serve para reforçar a ideia de que a ONU teria sido criada não como um espaço neutro de diálogo, mas como parte de um projeto político maior. Dentro desse plano estaria também a proposta de um desarmamento geral e completo, sob controle de forças de paz da ONU, possivelmente lideradas pelos soviéticos. Além disso, surgem outras peças desse tabuleiro: o regionalismo, promovido pela Comissão Trilateral, e o gradualismo socialista, impulsionado por organizações como a Socialist Internationale e a Fabian Society. E então chegamos a uma das instituições mais centrais, segundo Allen, o Council on Foreign Relations, o famoso CFR. Embora publique relatórios e mantenha listas públicas de membros, Allen sugere que seus processos internos são obscuros e que a verdadeira direção do CFR permanece fora do alcance do público. Para ele, o CFR é o principal motor de políticas internacionalistas que, por trás de discursos sobre interdependência, estariam, na verdade, promovendo a nova ordem mundial. Mas o autor não para por aí. Ele fala de uma tática que chama de estratégia de venda, Sellout Strategy. Segundo Allen,
o Departamento de Estado dos Estados Unidos teria deliberadamente traído aliados não comunistas e facilitado a ascensão de regimes comunistas. Exemplos: Cuba, Vietnã, Nicarágua. Esse processo, diz ele, segue um roteiro. Primeiro dissemina-se desinformação sobre os líderes locais, depois, glorifica-se as forças revolucionárias comunistas, como quando Fidel Castro foi descrito como o George Washington do Caribe. Em seguida, promete-se um céu na terra, com paz e prosperidade. Por fim, uma vez que o regime comunista se instala, argumenta-se que não há mais como voltar atrás. E qual seria o papel da mídia nesse processo? Allen não tem dúvidas. Essencial. Para ele, há uma guerra de propaganda sendo travada contra o público americano. A mídia do establishment, grandes jornais e redes de TV, seria, conscientemente ou não, uma aliada nessa agenda. Não apenas por divulgar notícias alinhadas a uma visão liberal, mas por suprimir informações que poderiam desestabilizar esse plano, como o apoio americano à máquina de guerra soviética. Para Allen, isso inclui desinformação, manipulação seletiva de notícias e até a promoção da instabilidade em governos não comunistas. E não termina aí. O livro também aborda a redefinição dos chamados direitos humanos, expandindo-os para necessidades humanas, como forma de justificar redistribuições forçadas de riqueza e intervenções estatais cada vez maiores. Essa manipulação da linguagem, que Allen chama de guerra semântica, seria, segundo ele, uma ferramenta para legitimar o que considera um roubo legalizado e pilhagem global. Outro aspecto desse plano seria o controle sobre a família, as escolas e as igrejas, buscando remodelar os valores sociais e enfraquecer a independência nacional. O sistema educacional, por exemplo, passaria a promover uma nova forma de literacia cívica, baseada em uma visão internacionalista. E, claro, o sistema monetário não escapa dessa análise. Allen descreve instituições como o Federal Reserve e o Fundo Monetário Internacional, o FMI, como instrumentos fundamentais desse processo. Para ele, o FMI teria sido criado já com o propósito de ser o embrião de um Banco Central Mundial, administrando uma moeda fiduciária global. Em meio a tudo isso, Allen lança sua mensagem central. A nova ordem mundial não é uma teoria maluca, mas um plano real, que estaria sendo ativamente promovido por elites poderosas. E mais, ele afirma que as peças desse quebra-cabeça estão à vista de todos, espalhadas pelas manchetes de jornais e notícias diárias, basta saber reuni-las. E o que fazer diante de tudo isso? Para Allen, a resposta é clara e urgente: diga não à nova ordem mundial. Esse é o chamado que ele e o American Freedom Movement propõem como um slogan para despertar, educar e mobilizar o público. Um apelo à resistência, à defesa da independência americana e à preservação da liberdade. Ele compara o momento atual a épocas históricas de grande perigo, como a Segunda Guerra Mundial, e convida cada pessoa a não apenas observar, mas a se envolver ativamente na defesa daquilo que considera essencial, a soberania nacional e a liberdade individual. No fim, esse livro é mais do que uma denúncia. É um convite à reflexão, um chamado à ação, e talvez uma advertência inquietante, que às vezes, as maiores mudanças não acontecem com tanques nas ruas, mas com discursos cuidadosamente moldados, e silenciosas transformações que vão pouco a pouco, redesenhando o mundo à nossa volta. Mais do que opiniões, a informação é essencial. Boa leitura!